Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e possivelmente atualizadas dentro das minhas possibilidades. Para você que me segue no facebook.com/barra Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 YouTube Paulo Roberto Maciel 7919 e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Dê o like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 7 de maio de 2024, terça-feira. Olha, estamos no meio de maio, quinto mês do ano, com 31 dias. É o mês que começou com o feriado, no dia 1º, dia do trabalho. É o mês das mães, mês das noivas, mês de Maria Santíssima, da Virgem Maria, nossa Mãe Celestial. E o mês começou com um feriado e no final do mês, um dia antes do fim do mês, dia 30, tem outro feriado. Quinta-feira será feriado de Corpus Christi, dia 30 de maio. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro. Temos alguns dados sobre este dia 7 de maio. A fase da Lua, que começou no dia 1º, é quarto minguante. Estamos passando 128 dias do ano, faltando 238 dias para terminar 2024, neste ano bissexto, que tem um dia a mais, acontece de 4 em 4 anos. Esse dia a mais já foi cumprido em fevereiro. E estamos no tempo da Páscoa, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. É a sexta semana do tempo pascal, que vai até o Pentecostes. Antes do Pentecostes tem a comemoração da ascensão do Senhor ao céu, a ascensão de Jesus Cristo. Alguns santos de devoção, neste dia 7 de maio, temos aqui Santa Flávia Domitila, mais conhecida como Santa Domitila, mas é Flávia Domitila. São Juvenal, Santo Augusto. É o Dia Mundial de Combate à Asma, Dia do Oftalmologista, Dia do Silêncio, Dia Nacional de Prevenção da Alergia, Dia Mundial da Espondilite Anquilosante. Não sei o que é, gente. Infelizmente eu nem pesquisei também, porque é tanta comemoração. Há poucos dias eu vi a comemoração do dia de abraçar um estrangeiro, dia do urso, dia... não dá para ficar pesquisando tanta coisa, né? É Dia Internacional da Luta contra a Endometriose. É uma doença. Sei que é uma doença, mas não dá pra gente ficar pesquisando tudo, senão, ó, a gente vai ficando louco. As coisas essenciais, tudo bem. Mas as periféricas a gente deixa acontecer. Bem, algumas manchetes desse dia, vamos lá. Não vou falar todas as manchetes, mas algumas, tá bom? Mulher embriagada bate em árvore e causa morte no Espírito Santo. Olha aí! Saiba informações sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Confira resultados e classificação do Brasileirão Masculino Série A do futebol. Olha essa notícia aqui. Serra, Espírito Santo. Tem dia de fechamento de comércio ordenado por criminosos. Bolsonaro passa por hospital, mas recupera-se bem. E outra notícia sobre ele: Bolsonaro e Luciano Hang apoiam Rio Grande do Sul atingido por tragédia pluviométrica. Partidos ingressam com ação contra ato eleitoral do presidente da Silva no 1º de maio. Planos sanitários tem aumento de 15%. Sanitários são planos de saúde, hein, gente? Para quem não sabe. Talvez vão pensar outra coisa. Aprovado o projeto de privatização da Companhia de Saneamento de São Paulo. 2 adolescentes são sequestrados e mortos no Espírito Santo. Falsários se passam por servidores do INSS e visitam domicílios. Granada em carro e ação da PM na Grande Vitória, Espírito Santo.
brasileiro já pagou, em alguns meses de 2024, mais de 1,2 trilhão de reais. Tudo isso de impostos. O CAN enfrenta anúncio de greve de médicos e enfermeiros. Alarme falso de bomba é registrado no centro do Espírito Santo. Vamos lá, vamos seguindo. Chega de manchetes, vamos lá. Espiritualidade. Olha, eu gostaria de falar da Paróquia Central de Colatina, ligada à Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Diariamente, às 19 horas, tem missa, que é celebração eucarística, ou então celebração da palavra. Os sacerdotes paroquiais são os padres José Valdeci Romão, que é o pároco, e David José Langa Lopes, que é o seu auxiliar. Ele esteve doente, mas já retornou à atividade. E temos também um diácono permanente, Amauri Braz Casera. Há poucos dias encontrei com ele. Sua bênção, diácono Amauri. Ele preside celebrações da palavra, ele é muito atuante e muito afável. Dia 7 de maio, nesta terça-feira, às 18h30, tem reunião da coordenação pastoral na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Às 19 horas haverá missa sob a presidência do padre David José Langa Lopes, ok? Informação para vocês. Se você quiser mais detalhes, atenção, vá à secretaria paroquial que funciona na entrada da catedral do lado direito e tem um telefone 2102-5010. O telefone da paróquia Santa Clara, que é a paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, paróquia dos franciscanos, fica na zona urbana, nos bairros São Vicente e São Judas Tadeu. O telefone para você entrar em contato é 99934-5155. Direto do mosteiro tem o telefone também, deixa eu ver qual é o número, 3721-0864. No mosteiro você pode assistir missa diariamente às 7 horas da manhã. Olha que bom, hein? No Mosteiro das Irmãs Clarissas tem missa diariamente às 7 horas. E aos domingos a missa começa às 8. No bairro São Silvano, que fica na zona norte de Colatina, é o bairro mais importante economicamente do município, tem a matriz Imaculado Coração de Maria, muito requisitada também para cerimônias, para missas e outros eventos. O telefone é 99507-2251. E na minha segunda cidade, do meu segundo município, Vila Velha, tem o telefone do Santuário Divino Espírito Santo. Telefone fixo, 3329-1266. E tem o WhatsApp 99985-3558. Agora eu quero falar para quem está desocupado. Você está desocupado? Está desocupado porque quer ou porque não encontrou emprego? Porque eu já conheci muita gente que gosta de ficar desocupado. Não pensa que é brincadeira, não. Tem gente que gosta mesmo de ficar à toa. Não quer, não quero, não. Né? Às vezes você consegue um emprego para uma pessoa, mas ela acha que o salário é muito baixo e prefere ficar sem receber nada, ficar à toa. Tem essas coisas no Brasil. Né? Em vez de ficar no emprego que dá pouco, até que ela consiga um que rende mais, não quero não. Então vamos lá. O Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, tem um painel externo que apresenta as oportunidades de emprego das firmas da região de Colatina. A repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados e fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Fica próximo à Praça da Catedral. O telefone é 3721-7102 e o DDD é 27. Agora vamos falar do tempo. INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, prevê para esta terça-feira, 7 de maio de 2024, sol entre poucas nuvens e chuva fraca. Isso entre a madrugada e o início da manhã no trecho leste do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais
áreas. Então, chuva fraca só no trecho leste. Tá bom? É a previsão do Instituto. Não sou eu, Paulo Maciel, repórter, que está fazendo a previsão, não. Porque às vezes eu passo a previsão e ela não se cumpre. E algum amigo, né, que acessa meu canal vem falar comigo. Eu falei, meu caro, ou minha cara, eu transmiti a notícia do Instituto. Né? Eu não tenho culpa se ela não aconteceu. E, inclusive, quero falar sobre precipitações pluviais de outono, inverno, né? Então, estamos quase aí chegando no inverno. Em Colatina, houve chuvas fracas de outono em Colatina nos últimos 4 dias. Né? Foram precipitações que vieram amenizar as altas temperaturas em alguns momentos. Ameniza a temperatura na hora que cai a chuva. Depois que passa, né? Aí a temperatura sobe de novo. Notícias gerais. Bolsonaro passa por hospital, mas recupera-se bem. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esteve recentemente em Manaus, capital do Amazonas, onde falou ao povo local. Ele passou também por um atendimento hospitalar com inchaço nos membros inferiores e superiores, mas não deixou de atender os seus apoiadores. Ele foi recebido por vários apoiadores no aeroporto e também na reunião que ele fez com esses brasileiros patriotas. Bolsonaro já havia sido tratado em Brasília de desconforto relacionado à doença denominada erisipela e sofreu também uma desidratação. Me parece que ele já havia deixado Manaus e foi se tratar novamente num hospital brasiliense. Agora um comentário: idolatrias pelo mundo. Olha, o que se vê atualmente é a existência de muitas idolatrias, hein? As pessoas que adoram determinadas coisas. Entre essas idolatrias está o endeusamento. É isso mesmo a palavra, endeusamento da fauna. Gente, o que se endeusa o mundo animal não está escrito. O endeusamento mesmo. Não se faz a mesma coisa com o ser humano, de endeusar o ser humano, mas tem um setor da humanidade que vem endeusando a fauna. Tem o endeusamento também do feminismo, um endeusamento da ecologia, um endeusamento, uma idolatria da homoafetividade. Há muitas lideranças mundiais esquecendo-se do Deus eterno e fazendo a cabeça dos mais piegas e susceptíveis a qualquer moda que pareça intelectualizada. Esse negócio de endeusar a fauna, endeusar o feminismo, isso para um segmento da sociedade parece algo intelectualizado, de pessoas especiais, que têm um grande conhecimento. Pelo amor de Deus, esquecem-se do Deus verdadeiro. Podem estar perdendo a salvação eterna. E falar nisso, olha, temos aqui a promiscuidade no Rio e a tragédia no sul do Brasil. Olha essa notícia. E também é um comentário. Em meio à tragédia da forte chuva no Rio Grande do Sul, no maior desastre da história do Brasil, o Rio de Janeiro virou uma espécie de Sodoma e Gomorra, dia 4 de maio de 2024, com sexo simulado, beijo homoafetivo e seios à mostra no show de Madonna transmitido por uma emissora de TV. O comentário é de Leandro Ruschel, brasileiro residente nos Estados Unidos, em seu canal no YouTube. Na pertinente análise, ele só elogiou as iniciativas individuais envolvendo heróis anônimos que colocam até a vida em risco a fim de ajudar a população gaúcha atingida pelas intempéries. Para Ruschel, é por essas pessoas que vale a pena lutar, tendo como meta a refundação do Brasil. Tarefa difícil, hein, Ruschel? Um líder católico conhecido nacionalmente, inclusive, disse que tem até o medo. Olha só, ele tem medo e
é algo sincero, hein? De que o braço da justiça divina caia sobre o Rio de Janeiro e talvez sobre o Brasil, se ninguém fizer nada. Referindo-se a esse show de horrores da Madonna, né? Isso pode recair sobre o Rio de Janeiro ou o Brasil. Isso porque houve zombaria de Deus no show da artista americana e um punhado de gente achando que estava uma beleza, estava tudo bonito. Olha, o apóstolo São Paulo, isso eu falo para quem é cristão, logicamente. O apóstolo São Paulo já disse, de Deus não se zomba. E, enquanto isso, falando ainda do show, jovens jornalistas, homens e mulheres, soltavam elogios a artista e seu show no Rio, com a mente totalmente turva, cooptada pelas nossas universidades esquerdofrênicas, ou seja, aparelhadas pela extrema esquerda. São pessoas que não sabem fazer o discernimento. Eu também sou formado, estudei em faculdade, eu sei como é. Então as universidades, de um modo geral, estão aparelhadas pela extrema esquerda política e o marxismo. E se você não souber fazer o discernimento, você que é o acadêmico, o aluno, como eu fui, você se deixa seduzir. O jornalista Políbio Braga informou que 334 municípios foram atingidos de alguma forma no Rio Grande do Sul, e o Rio Guaíba apresentou níveis mais elevados do que a maior cheia anterior, que aconteceu em 1941. Para Braga, os voluntários não afetados pela chuva fizeram a diferença, atuando no salvamento de pessoas. Até o dia 6 de maio de 2024, as informações davam conta de 83 pessoas falecidas em decorrência das chuvas na maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul, e tem muita gente que fala que é a maior tragédia do Brasil. Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre estão entre os municípios atingidos, e mais uma vez eu presto aqui minha solidariedade para todos do Rio Grande do Sul, estou rezando por vocês. Bolsonaro e Luciano Hang manifestam apoio ao Rio Grande do Sul. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, manifestou solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul por causa dos danos causados pelas chuvas. Olha, o empresário Luciano Hang também falou sobre o assunto e não só falou, ele agiu. Em apoio ao Estado, ele enviou suas aeronaves e pilotos para colaborar com a população em apoio logístico. Além de roupas e colchões, Hang ficou de visitar a região para saber em que mais poderia ajudar. Ele já prestou esse tipo de auxílio em outras ocasiões, é um empresário muito empático, apesar de perseguições que ele sofre de algumas autoridades. O líder empresarial adiou a inauguração de uma nova loja Havan por causa das intempéries. Mortes nas estradas capixabas. Olha, essa notícia agora é de acidentes que acontecem no estado de onde eu falo, o Espírito Santo. 5 pessoas morreram entre sábado e domingo, dias 4 e 5 de maio de 2024, no Espírito Santo. E algumas ficaram feridas, principalmente nas estradas que cortam as regiões norte e noroeste. Entre os mortos estão 2 adolescentes de 17 anos. Elas foram a óbito depois que o carro em que estavam capotou na zona rural de Jaguaré. O veículo caiu dentro de um córrego. Elas eram estudantes do IFES de Nova Venécia, município do Norte Espírito Santense. Nossos pêsames à família. Bebê encontrado em lixão. Olha, se fosse um animal, tinha muita gente aí fazendo vídeos a todo momento. Bebê encontrado em lixão. Olha só, um bebê recém-nascido foi encontrado morto no lixão, na localidade de Itaipava. Isso aconteceu no município de Itapemirim, na região sul do estado do Espírito Santo. O feto pode ter sido levado para o local por algum veículo. A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso.
Família de mulher atropelada e morta espera por justiça. A família de uma mulher de 71 anos de idade de Colatina, que foi atropelada e morreu posteriormente, ainda espera por justiça. O caso se deu no início de março de 2024, numa ladeira do bairro Santa Cecília. O inquérito ainda não foi concluído. A condutora do carro teria perdido o freio e atingido letalmente a septuagenária. Meu Deus, né? Agora é esperar para ver quando a justiça será feita. Morte em discussão familiar em território capixaba. Olha essa notícia. Uma professora de 62 anos de idade morreu após discussão com um sobrinho de 22 anos. O fato se deu no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. O próprio sobrinho ligou para o telefone 190 da polícia, foi ouvido por policiais civis na delegacia e posteriormente liberado. O cadáver da sexagenária foi para o Departamento Médico Legal, DML, de Vitória, capital do Espírito Santo, para necropsia. Residentes em APs são 45,4% em Vitória, Espírito Santo. Uma notícia interessante. Vitória, capital do Espírito Santo, tem quase a metade da população morando em apartamentos, os populares APs. Olha só, quase a metade. A pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 45,4% estão nos populares APs e em Vila Velha, município próximo, mais de 37% da população também estão nos apartamentos. Morte de 2 jovens no Espírito Santo por causa da criminalidade urbana. Olha, muitos crimes acontecendo, homicídios. Espírito Santo, praticamente todos os dias você vê falar em morte, principalmente na Grande Vitória, e isso se expande para o interior. No bairro Santana, em Cariacica, Grande Vitória, Espírito Santo, 2 jovens de 15 e 16 anos foram encontrados mortos após serem sequestrados na comunidade de Nova Brasília. O encontro dos cadáveres se deu no dia 5 de maio de 2024, domingo, enquanto o sequestro aconteceu no dia anterior. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, investiga o caso. Morte de mãe e filho. Uma mãe e seu bebê morreram no município de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do estado do Espírito Santo. A tragédia aconteceu num atropelamento. Notas mais amenas agora, futebol. Vamos falar de futebol para não ficarmos só em notícias de falecimentos, notícias de tragédias. Vamos falar de futebol, que é algo importante para a nossa vida também. Resultados do Campeonato Brasileiro Série A. Fluminense joga no Espírito Santo e empata com o Atlético Mineiro. Na verdade, ele jogou pela Copa do Brasil com o Sampaio Corrêa e venceu por 2-0. Isso foi no dia 1º de maio, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E no dia 4 de maio, o Fluminense jogou com o Atlético Mineiro. E o jogo terminou no empate de 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, na sua... que rodada que foi, hein? Eu sei que a competição tem 38 rodadas, acho que foi a 6ª rodada. Vamos ver aqui os resultados do dia 4, além de Fluminense 2, Atlético 2. Temos aqui, olha, Corinthians 0, Fortaleza também 0. Bragantino e Flamengo 1-1. Houve empate em Bragantino e Flamengo. Cruzeiro e Internacional foi adiado. Domingo, dia 5, jogaram São Paulo e Vitória. Foi no campo do Vitória, hein? São Paulo venceu por 3-1. Grêmio e Criciúma foi adiado.
Atlético Paranaense 1, Vasco 0. O Vasco perdeu. Botafogo também perdeu para o Bahia por 2-1. Já o Palmeiras, o Verdão, ganhou do Cuiabá por 2-0. Temos mais informação, a classificação. Vamos passar a classificação até aqui, né? Os principais classificados. O Atlético Paranaense é o primeiro colocado com 10 pontos. O Bahia é o segundo também com 10. Botafogo em terceiro com 9. Em quarto, Atlético Mineiro também 9. Tem mais um com 9. É o Red Bull Bragantino, 9 também, está em quinto. Em sexto vem o Palmeiras com 8 pontos ganhos. Em sétimo, Flamengo, 8 pontos ganhos também. São Paulo vem em oitavo. Depois tem em nono Internacional, décimo Cruzeiro e assim por diante. São 20 clubes participando do Campeonato Brasileiro. Hein? 20 clubes. Os 4 últimos serão rebaixados. Cuidado aí, você que está na rabeira do campeonato. Cuidado. Mas ainda está no início, né? É a sexta rodada, né? Deixa eu ver mais aqui. Não, é a quinta rodada. Essa rodada que terminou foi a quinta rodada. A sexta rodada vai acontecer dia 11, né? Dia 11, exatamente. Dia 11 e 12. E também dia 13, segunda-feira. Mas dia 11 e 12 são os dias principais. Loteria de números, Mega Sena acumulada estima prêmio de 37 milhões de reais. O próximo concurso, número 2721, da Mega Sena, ocorrerá nesta terça-feira, dia 7, com estimativa de prêmio de 37 milhões. Olha, a aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor vigente, após um aumento de mais de 10% em 2023, no início da nova era do PT no Palácio do Planalto. No último concurso, realizado sábado, 4 de maio, não houve aposta acertadora das 6 dezenas. Os números sorteados foram 08, 15, 16, 23, 42 e 43. A quina paga a cada um de seus acertadores R$ 1.878. Já a quadra premia individualmente com R$ 809. A arrecadação foi superior a 67.668.000 reais. Olha, temos umas notas interessantes também. Passeio do centro de Colatina até o distrito de Itapina. Olha que coisa boa. Bacana isso, uma caminhada chamada do Capelete. Foi realizada domingo, dia 5 de maio de 2024, saindo da Praça Frei José, Praça da Catedral em Colatina, e seguindo até o distrito de Itapina. O programa do evento previa atividade física e gastronomia, com os participantes fazendo o percurso a pé. Houve pontos de apoio disponibilizados e transporte para o retorno ao centro. O distrito colatinense é tido como um local de muita paz e sossego na zona rural da Princesa do Norte do Espírito Santo. Mortes no trânsito em debate neste mês de maio. 192 mortes foram registradas nas vias públicas capixabas de janeiro a março de 2024. Os dados são do Detran do Espírito Santo. 40 mil mortes no trânsito acontecem anualmente no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A paz no trânsito é tema de conscientização deste mês de maio. Então, é hora de tratar do assunto. Não sei se vai resolver, porque tem muita gente que sabe que não pode correr, não pode, empreender alta velocidade, não pode falar ao telefone e acaba fazendo. Então, é um blá blá blá, se fala, e vai depender da consciência de cada um. Armas e munições apreendidas em Vitória. Olha, armamento pesado foi avistado no Morro do Cabral, em Vitória, capital do Espírito Santo. A polícia teve que agir contra os criminosos e munições e carregadores foram apreendidos.
criminosos chegaram a atirar nas forças policiais e houve reação contra a injusta agressão, conforme a polícia mesmo fala. Um suspeito foi baleado e morreu no hospital. Um grupo de moradores gritou em algumas casas palavras de xingamento contra policiais. A ocorrência se deu no dia 3 de maio de 2024. E agora, olha essa notícia aqui. Mulher bêbada em carro roubado causa danos e morte no Espírito Santo. Uma motorista, ou seja, uma mulher alcoolizada, chocou-se com andaimes de uma obra, depois colidiu numa árvore e também atingiu um morador em situação de rua. Esse indivíduo teria morrido no hospital depois de ser atingido pelo veículo da mulher. Um detalhe que chama a atenção é que essa mulher havia roubado o carro pelas informações que foram divulgadas na mídia capixaba. Ela ficou ferida no episódio e foi receber os cuidados sanitários. O caso se deu em 3 de maio em Guarapari. Liturgia do sexto domingo da Páscoa diz que Jesus é nosso amigo. Olha, o padre José Valdeci Romão iniciou a celebração eucarística, a Santa Missa, do último sábado na Catedral, prestando solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, afetado pela grande quantidade de chuvas neste momento, que provoca danos materiais e óbitos. Então, aqui em Colatina, tivemos essa lembrança do padre a respeito dos problemas por que passam nossos irmãos gaúchos. Na homilia do início da sexta semana da Páscoa, o clérigo disse que o Evangelho falava da última ceia, em que Jesus trata os apóstolos como amigos e não como servos. Ele assim nos oferece a sua amizade, nos revela o seu rosto, o seu coração, dando a vida para a nossa salvação. Jesus nos chama de amigos. Jesus é o nosso amigo fiel, amigo verdadeiro. O ser humano precisa de amigos por causa de suas fragilidades. E o amigo verdadeiro nos ama como somos. Ter amigo é essencial. Para Jesus, o amigo é aquele por quem vale a pena dar a vida. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro, diz o apóstolo São João. Ser amigo de Jesus é fazer o que Ele manda. E o que Ele manda? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É o mandamento de Jesus. Amar as outras pessoas como Ele nos ama, nos amou. Agora eu quero dizer também para vocês que têm crianças em casa, atenção, continuam abertas as inscrições para novos coroinhas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Os pais com filhos a partir dos 8 anos de idade podem inscrevê-los na Secretaria Paroquial da Catedral. Os coroinhas auxiliam na liturgia das missas, principalmente na hora da Eucaristia, quando ficam ao lado do presidente da celebração, ao lado do sacerdote, né? Eles têm uma participação muito bonita, muito elogiada pela comunidade católica. Temos aqui também algumas notas religiosas deste mês de maio. Olha, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Colatina orienta que antes das celebrações, nos fins de semana, a comunidade realize a oração do terço, antes das missas ou das celebrações da palavra. E para a confecção dos tapetes da solenidade de Corpo e Sangue do Senhor, Corpus Christi, dia 29 de maio, a Avenida Getúlio Vargas estará liberada a partir das 22 horas, um dia antes do Corpus Christi. Os fiéis são motivados a participar da confecção dos tapetes. Os que não puderem participar são orientados a fornecer o lanche para aqueles que forem produzir os tapetes. Também haverá a campanha de alimentos não perecíveis que poderão ser entregues no fim de semana anterior, dias 25 e 26, ou entregues no ofertório do dia da celebração de Corpus Christi. É o reforço da sensibilização para a partilha, diz o padre. Temos também a festa do padroeiro. Deste ano, a novena preparatória para a festa do padroeiro de Colatina, Sagrado Coração de Jesus,
será de 28 de maio ao dia 6 de junho. As lideranças católicas comunitárias motivam os fiéis a participar da novena, reforçando a espiritualidade centrada no coração de Jesus. E tem mais também, festa de Santa Rita. Dia 22 será realizada a festa do grupo de reflexão Santa Rita de Cássia, comunidade Brisa do Vale. O pároco, Padre José Valdeci Romão, pede o apoio a esta futura comunidade católica. Tem também outro evento, o retorno das capelinhas. Na celebração do dia 27 de maio, todas as pessoas que estiverem com a capela com a imagem do Sagrado Coração devem levá-la para ser entregue durante a missa, ok? Agora vamos à notícia política. Atenção, essa notícia é importante, notícia política relevante. Partidos ingressam com ação contra ato eleitoral do presidente da Silva. Com patrocínio da Petrobras, do SESI, recursos da Lei Rouanet, uma faculdade privada também. O chefe da gestão do PT no Planalto, da Silva, pediu votos explicitamente para um candidato do PSOL em evento do Dia do Trabalho em São Paulo, capital paulista, em 1º de maio, Dia do Trabalho. Alguns partidos informaram que entrarão com ação na Corte Eleitoral a fim de pedir punição para os envolvidos. Agora vamos ver se acontecerá a punição. Que punição será essa? Israel ganha concorrência para vender arma ao Brasil. Uma empresa de Israel, disputando com 20 candidatos, ganhou a concorrência para vender ao Exército do Brasil um obuseiro de 150 milímetros de calibre. Nova, moderna e exatidão de pontaria são algumas características do armamento. Será adquirido inicialmente um lote de 36 equipamentos. Aprovado o projeto de privatização da Companhia de Saneamento de São Paulo. Atenção para essa notícia, hein? Olha, os vereadores de São Paulo aprovaram a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O projeto foi sancionado pelo prefeito. Houve 2 votações após audiências públicas para esclarecer a população a respeito do tema. Na última votação, 37 edis foram favoráveis e 17 contra, sendo então aprovada a mensagem enviada ao Legislativo. Segundo a Câmara de Vereadores paulistana, o projeto encaminhado pela administração municipal autoriza a capital paulista a aderir à privatização da Sabesp. Na verdade, a Sabesp é uma empresa pública do Estado, que detém 50,3% das ações. Com a concessão, o governo deixaria de ser o acionista majoritário, ficando com uma porcentagem menor, entre 15% e 30%. Além da capital, ela opera em 375 municípios paulistas. A analista propõe redução de ações na última instância julgadora. Olha essa notícia interessante. Eu não sabia. Fiquei impressionado com os números divulgados. 100 mil ações por ano passam pela Alta Corte Judiciária do Brasil, enquanto nos Estados Unidos são apenas 80 a 100. Olha a diferença astronômica. A informação é da analista do canal do YouTube Revista Oeste, Ana Paula Henkel. Ela é uma brasileira que mora em território norte-americano. A opinião foi dada quando se discutia a participação de ministros em evento no exterior, mais precisamente em Londres, na Inglaterra, em abril de 2024, com patrocínio de empresa que tem ações na citada esfera sentenciadora. Ana Henkel propõe que o Congresso Nacional aprove uma lei limitando o número de ações que necessitem chegar à última instância. Mas pelo seu comentário, ela não acredita que isso aconteça. Ela mesmo deixou claro que não acredita que isso vai acontecer, né? Reduzir o número de ações que precisem chegar à última instância. Notas capixabas. Fios soltos são problemas constantes na Grande Vitória.
Olha, o emaranhado de fios nos postes e nas ruas gerou notícia no estado do Espírito Santo. A informação tornada pública é de que o fato preocupa e causa transtornos. Por exemplo, no bairro Vista da Serra 1, no município da Serra, na Grande Vitória. Em outros municípios também é comum ver amontoados de fios por algumas ruas e calçadas. Há usuários de drogas que furtam cabos de aço ou fios em geral a fim de vender e assim sustentar o vício da drogadição. Falso alarde de bomba deixa moradores de bairro vitoriense alvoroçados. Uma informação falsa de que havia uma bomba num prédio na Reta da Penha, bairro de Vitória, Espírito Santo, agitou o dia 3 de maio de 2024. O indivíduo disse que havia colocado o artefato e que inocentes iriam morrer. Minha nossa, o esquadrão antibomba foi chamado e não se verificou nada de anormal. A polícia agora investiga a procedência da brincadeira de mau gosto, né? Mas é um crime isso, não é apenas brincadeira, isso é um crime. Se é que, né, a gente pode chamar de brincadeira, eu não considero brincadeira, eu acho um crime. Então a polícia investiga quem fez esse ato ignominioso. Granada em carro e ação da PM na Serra. Olha, as imediações do Hospital Materno Infantil da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, receberam a visita do Batalhão de Missões Especiais, BME, da Polícia Militar, no dia 3 de maio de 2024. É que houve a informação de que havia uma granada no local. O esquadrão antibombas foi acionado. Os suspeitos abandonaram o carro em que estavam com o suposto explosivo e o BME foi verificar o objeto. Um carro guincho chegou para rebocar o automóvel. A unidade hospitalar funcionou normalmente, apesar dos transtornos em volta do imóvel. Pelo que eu pude observar, o esquadrão antibomba acionou o artefato em local seguro. Serra tem dia de fechamento de comércio ordenado por criminosos. Olha essa notícia também de criminalidade no Espírito Santo. Escolas e comércio lojista do bairro Cidade Pomar, na Serra, no Espírito Santo, ficaram fechados dia 3 de maio de 2024, uma sexta-feira. 3 pontos com objetos queimados nas ruas foram registrados. A ordem para a desordem, olha só, a ordem para a desordem e fechamento de estabelecimentos teria partido de traficantes de drogas, depois que um suspeito de crimes foi baleado em confronto com a polícia. Na quarta-feira, criminosos atiraram num policial e o seu crânio foi atingido. O policial foi internado em estado grave, precisando passar por uma cirurgia. Policiais procuram pelos responsáveis. A prefeitura informou que as escolas municipais funcionaram normalmente naquele dia em que eu falei aqui que os criminosos deram ordem de fechamento. E a Guarda Civil Municipal estava atuando na área. Isso é informação oficial da administração pública. Imigrantes venezuelanos se desentendem nas ruas de Vitória. Um grupo de imigrantes venezuelanos passou por um momento de confusão no bairro Enseada do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, dia 3 de maio de 2024. Houve um desentendimento entre esses andarilhos que já estiveram em Minas Gerais e depois retornaram ao território do Espírito Santo. Eles ficam de estado em estado, andando de um lugar para o outro, né? Fugindo do sistema radical esquerdista da Venezuela. São 24 pessoas que, em sua maioria, não aceitaram o acolhimento oferecido pela repartição pública de assistência social do município. O governo do estado informou que está tomando algumas medidas, inclusive mantendo contatos com o órgão de refugiados da ONU. Olha, eu vou falar uma coisa, os venezuelanos deixaram seu país governado por políticos de extrema esquerda há várias décadas, o que deteriorou sobremaneira a situação econômico-social venezuelana.
Brasileiro já pagou em alguns meses mais de 1 trilhão e 200 bilhões em impostos. Olha, no Brasil trabalha-se mais de 5 meses para pagar impostos, segundo estatísticas de especialistas em economia. O líder de classe, Alexandre Monteiro, da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, jovem de Vitória, informou, por exemplo, que o preço da aguardente, da cachaça, popular cachaça, carrega mais de 80% de cobrança tributária. E a gasolina, cerca de 60%. O cosmético tem um preço inflado com entre 50% e 60% de imposto, que está praticamente em tudo. Não é? O imposto está em todos os produtos. Ele prega a consciência do contribuinte sobre a alta carga tributária brasileira a fim de cobrar o retorno desse dinheiro que vai para os cofres públicos. E ele explica ainda que a legislação é bastante complexa, com muito texto e especificações, e a reforma tributária que está no Congresso Nacional poderá complicar mais ainda a vida do pagador de impostos. Empresários e cidadãos em geral deveriam ser mais esclarecidos sobre essa tal reforma, que, ao que se sabe, não está bem clara para todos. No dia sem imposto, em 6 de junho, negociam-se com postos de combustíveis, supermercados e lojas em geral para que deixem de cobrar os tributos de algumas mercadorias na data do protesto. Existe até a figura do impostossauro. É um boneco para simbolizar o recolhimento exagerado de dinheiro dos cidadãos, considerado entre os maiores do planeta. De 1º de janeiro a 3 de maio de 2024, mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais já foram arrecadados dos consumidores brasileiros. Falsários se passam por servidores do INSS e visitam domicílios. 135 é o telefone do INSS para denunciar golpistas que estão indo a residências a fim de proceder a uma falsa prova de vida. Até isso, gente. Falsa prova de vida. Foi identificada a existência de golpistas que vem se passando por funcionários da Previdência Social. Ao adentrar na residência, eles recolhem dados de beneficiários incautos que recebem esses estelionatários. E eles usam até crachás falsos, logicamente. Todo cuidado é necessário ao liberar a entrada de pessoas na residência. O CAN enfrenta anúncio de greve de médicos e enfermeiros. Olha, a entidade que congrega médicos e enfermeiros do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o CAN, anunciou estado de greve para a categoria. A principal reivindicação é financeira. Como sempre, o pessoal pensando em dinheiro. A existência de defasagem salarial que eles frisam que é de 15%. Mas a proposta da empresa que administra o CAN é de reajuste de 2,15%. Há ainda outras pautas sociais e econômicas envolvendo, por exemplo, questões como assédio, adoecimento psicológico, etc. É coisa de sindicato mesmo, né? É um punhado de greve acontecendo por nosso Brasil afora. Consórcio falso é detectado no Espírito Santo. Olha só essa notícia, hein? 3 pessoas foram presas por divulgar um falso consórcio existente no Espírito Santo. O golpe envolve veículos e terrenos. Uma empresa do bairro de Fátima, na Serra, Espírito Santo, foi fechada, pois os responsáveis por ela induzem o consumidor a erro e podem ser enquadrados em estelionato. A operação da Polícia Civil tem continuidade a fim de encontrar uma pessoa de fora do estado que estaria à frente da quadrilha. Carros elétricos se destacam em índice de emplacamento no Espírito Santo. Olha, o mercado de carros elétricos está em alta em muitas regiões no Brasil e no mundo. Mídias locais informam que o estado do Espírito Santo teve maior crescimento de emplacamentos deste tipo de veículo automotor em 2023 no país. Eles custam cerca de 150 mil reais, mas apesar do preço nada popular, atraem pela eficiência e menos gastos. Existe a intenção de ser montado, inclusive, no território espírito-santense, um laboratório
especializado na mobilidade elétrica, a fim de formar profissionais que vão lidar com os serviços desses veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, diz que os elétricos são as novas tecnologias de propulsão. Plano sanitário, ou seja, o plano de saúde, tem aumento de 15%. O aumento de preço dos planos de saúde em 2024 ficou em média de 15%. A mensalidade de abril já veio com reajuste para cima. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Mais de 1.150.000 capixabas usam planos sanitários coletivos. Há o reajuste anual, o praticado de acordo com a faixa etária e o que incide sobre o modo de utilização por parte do usuário. Sobe o número de desempregados no país. Olha, a taxa de desemprego cresce no primeiro trimestre de 2024, janeiro, fevereiro e março, no Brasil. Ficou em 7,9%. O número é 0,5% mais alto que o trimestre encerrado em dezembro de 2023. 8.600.000 brasileiros estão sem emprego, ou seja, desocupados. A pesquisa é do IBGE. Agendamento para identidade só uma vez por semana no Espírito Santo, hein? A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo passa a abrir agendamento para obter carteira de identidade somente uma vez por semana, às sextas-feiras, hein? As vagas serão abertas, então, apenas num dia. O sistema experimental começou já a valer na sexta-feira, dia 3 de maio, a partir das 8 horas. No Faça Fácil de Cariacica, na Grande Vitória, o agendamento é presencial, mas há também o agendamento online. Então, tem essas possibilidades, agendamento online. Um abraço a todos, a paz de Cristo Jesus, para vocês que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.